Olá, amigo. Na semana passada nós terminamos o estudo falando a respeito de um fruto que Adão e Eva não deveriam comer nem sequer tocar nele. A gente viu que não havia nenhum veneno naquele fruto, é apenas uma simbologia da confiança ou desconfiança em Deus. E sabe, desde a Idade Média foi popularizado que esse fruto seria uma maçã. Mas todos nós sabemos que, embora possa ter sido uma maçã, não há nenhuma evidência textual bíblica para isso. A Bíblia fala do fruto do conhecimento do bem e do mal. Poderia ser qualquer outro fruto. E às vezes a gente olha uma maçã e já lembra de pecado. Talvez pela cor vermelha, que simbolize algumas coisas também bem complicadas e até perniciosas em nossos dias. Mas o fato é que a coitada da maçã levou a fama de ser o fruto proibido. Mas uma coisa que você precisa saber é que a Bíblia não diz que é a maçã. Mas uma coisa importante é que no Bíblia é fácil. Bom, e essa semana, nesse dia, nós vamos trabalhar um outro assunto importante, que é a origem do mal. Mas antes de falarmos sobre a origem do mal, nós vamos fazer uma oração. Como todos os programas, você já aprendeu, nós temos que orar antes de abrir a palavra de Deus. E é isso que vamos fazer agora. Carlos, por favor, ore conosco. Santo Deus, Pai, está nos céus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por termos a liberdade de estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor possa nos habilitar para isso, possa nos transformar nosso coração e que nós possamos ter um ótimo estudo. Nos abençoe, nos cuide, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, Carlos. É sempre bom orarmos, nunca é demais orarmos. Todas as vezes que você quiser, lembre-se, você pode orar. Bom, o assunto de hoje é a origem do mal. Uma vez que Deus criou tudo perfeito, nós já vimos isso, uma vez que Deus é perfeito, tudo era perfeito, como o mal se instituiu no mundo e como o mal surgiu no universo? Essas são perguntas muito importantes que eu e você precisamos entender e compreender. Sabe que um dos ataques muito fortes que o cristianismo enfrenta é o do indivíduo que diz o seguinte: olha, se Deus é 100% bom e Ele pode todas as coisas, então por que é que existe sofrimento? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Isso realmente é complicado. Talvez explicar o sofrimento seja o maior desafio do cristianismo. Aliás, o sofrimento é algo que talvez não deva ser explicado, mas deva ser entregue nas mãos de Deus para um dia Deus nos explicar o porquê da permissão de tanto sofrimento, de tanta dor. Mas quando a gente vai à origem do mal, a gente começa a entender algumas coisas. Então vamos para o primeiro texto bíblico de hoje. Gostaria que você acompanhasse comigo e a pergunta é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? O texto está no livro de Apocalipse, então é o último livro da Bíblia, e é o capítulo 5, no verso 11. Quem vai ler esse texto para a gente é a Lígia. Então, Lígia, de quantos anjos é composto o exército de Deus? Vamos trabalhar um pouquinho essa questão de anjos para compreender a origem do mal. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ok, então você perceba que o Apocalipse aqui não está querendo definir um número, são 284 bilhões, 312 milhões, 114 anjos. Ele está querendo dizer milhões e milhões, milhares de milhares, por quê? Porque é um número incontável. Deus não quis precisar o número de anjos, até porque Deus pode estar criando novos anjos agora, nesse momento, eu não sei. Então a Bíblia diz milhões e milhões, milhares de milhares. Então significa dizer que não são bilhões? Não, significa dizer que a Bíblia não está querendo definir esse número, mas ela está evidenciando para você e para mim que são muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Claro isso? A Bíblia é fácil quando a gente sabe estudar. Vamos lá. Próximo texto importante. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel 28, 14 e 15. O Júlio vai ler para a gente esses versos aqui, o 14 e o 15. Mas antes disso eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Esses textos que nós vamos ler e ele se refere a Lúcifer. Lúcifer é uma palavra hebraica que significa portador de luz. Então ele era portador de luz moral, de luz física,
de luz intelectual e de luz espiritual. Depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não havia nenhum anjo superior em hierarquia. Então, depois do Deus Trino, já vinha Lúcifer. Ele foi o ser criado mais próximo da perfeição de todos os seres. Agora vejam o que como a Bíblia descreve esse anjo Lúcifer. Júlio, por favor, lê para a gente. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha que coisa interessante. O verso 15 diz, perfeito. Acompanhe comigo. A Bíblia declara que esse anjo foi criado dessa maneira, perfeito. Sabe o que é perfeito? É o indivíduo que não tem erro. O anjo e os anjos eram criados assim. Ele em tudo que fazia, nos teus caminhos, ele era regente dos coros celestiais, ele foi colocado como um anjo querubim de guarda, para proteção. Desde o dia em que ele foi criado perfeito. Mas essa palavra estragou a minha e a sua vida. Então houve um ponto no meio do universo eterno, onde nesse ponto ele escolhe deixar de ser um anjo de luz para se transformar em um anjo de trevas. A Bíblia hoje chama Lúcifer de Satanás, a antiga serpente, dragão e o diabo. Aliás, interessante essa palavra diabo, porque vem do grego diabolos, que significa aquele que acusa, acusador. Entende por que a gente não pode nunca julgar e acusar ninguém? Porque essa é obra do inimigo de Deus, de acusação. Então, todos nós percebemos que esse anjo, assim como os demais, ele fora criado perfeito. Perfeito era nos caminhos que Deus designou para ele, mas ele escolheu o mal. Agora, a pergunta é, como um ser perfeito, num ambiente perfeito, pode desenvolver o mal? A Bíblia chama isso de um mistério da iniquidade. Nós não entendemos como um ser perfeito, num ambiente perfeito, pode desenvolver o mal. Mas essa é a realidade que todos nós sentimos. Existem outros textos que vão nos esclarecer um pouquinho mais a respeito desse ex-anjo de luz. Acompanhe comigo. Quem vai ler esse texto é a Sabrina e diz assim, que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, 12 e 14. Sabrina, leia para a gente esse texto, para a gente ampliar um pouquinho mais o conhecimento a respeito desse anjo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das nuvens de Deus erguerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, gente. Olha o tamanho do perigo e olha o tamanho do pecado que Lúcifer caiu. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ser como Deus. Existe uma filosofia bem antiga, mas com uma roupagem moderna, dizendo que existe um Deus dentro de você. Eu não quero frustrar ninguém aqui nesse auditório, nem ninguém em casa, mas eu quero dizer, querido, você não é Deus. Você me desculpa, mas você não é Deus. Mas eu vou consolar você também. Eu também não sou. Ninguém é. Nós não somos. Somos criaturas. Mas olha o desejo de Lúcifer. Ele queria ser como Deus. Ele queria ter as honras e as benécias de Deus, mas ele não queria ter as responsabilidades e o caráter de um Deus. Quando Lúcifer quis isso, ele começou a querer usurpar os privilégios que Deus tinha em ser adorado. E o grande conflito entre o bem e o mal é exatamente esse. No final das contas é quem você vai adorar. Com as suas atitudes, com as suas palavras e ações, você vai servir ao Deus da Bíblia, ao teu Criador, ou você vai servir ao inimigo de Deus. Ele que sempre quis ser semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, ele poderia ser e continuar sendo o maior de todos os anjos. E ele tinha muitas honras, mas ele escolheu, sabe, amigo? Ele escolheu outro caminho, assim como eu e você podemos escolher outros caminhos.
A gente pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. Um outro verso importante da Bíblia é Apocalipse 12, 7 a 9. Olha o resultado da rebeldia desse anjo. Quem vai ler para a gente é o André. André, Apocalipse 12, 7 a 9, vamos entendendo um pouquinho mais. Agora, eu quero lembrar a você, amigo de casa, você que está assistindo isso num auditório, numa igreja, na sua casa, na internet, não importa. Você percebeu que nós estamos seguindo a metodologia bíblica? Um verso aqui, uma porção aqui, outra acolá, porque essa é a metodologia da Bíblia. Nós já estudamos isso nas lições anteriores. Então, quando a gente pega Apocalipse, pega Gênesis, pega Isaías, pega Ezequiel, é exatamente a metodologia que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Então, você perceba que a metodologia usada no Bíblia Fácil é exatamente aquilo que a Bíblia ensina que devemos fazer. André, lê para a gente o texto. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ok. Então, André, diz para mim, para onde foi atirado Satanás depois dessa guerra no céu? O destino dele é onde nós estamos hoje, na terra. Olha, então vocês entendem por que existe o bem e o mal? Deus não criou o mal. Deus criou um anjo perfeito, num ambiente perfeito, que escolheu se rebelar porque ele queria ser igual a Deus. Cuidado para você não querer ser como Deus. Cuidado para não cair na mesma tentação que Lúcifer caiu. Eu e você somos criaturas. Nós temos falhas, somos cheios de pecado, cheios de erro, e você sabe disso. Só você conhece os seus defeitos de caráter, as suas falhas, eu conheço os meus. Eu e você não temos nada de Deus em nós, a não ser o fato de que somos filhos dele, criados à imagem e à semelhança dele. Aí para a nossa semelhança com Deus. Nós não somos como Deus. Lúcifer queria ser. Depois dessa guerra, ele foi expulso do céu. Agora, eu fui professor de Bíblia por 4 anos na minha vida. E explicando exatamente sobre isso, sobre a origem do mal, alguns alunos falaram assim, professor, por que Deus simplesmente não destruiu Lúcifer? Seria mais fácil? Era só destruir. Mas aí eu então expliquei, olha, se Deus destruísse, haveria um ponto de interrogação muito grande na mente de todos os outros anjos, porque eu vou contra o que Deus fala e Deus me extermina, então talvez ele esteja certo, talvez seja de fato um tirano, como afirmava Lúcifer, porque Lúcifer acusou Deus de muitas coisas, de injustiça, acusou de falsidade, acusou de hipocrisia, de ser um mentiroso, acusou Deus de muitas coisas, então Deus não poderia destruí-lo. E então os alunos continuaram me perguntando, eles foram falando assim, mas professor, tudo bem, a gente entende a situação, não podia destruir. Mas Deus não sabe o fim desde o princípio? Eu disse, sabe. Deus sabia que Lúcifer ia se transformar em Satanás? Eu falei, sabia. Então por que é que criou? Era só não ter criado. E pronto, estaria tudo resolvido, era só não ter criado. Simples assim. Não tão simples. Porque se Deus não tivesse criado Lúcifer, por causa da decisão de Lúcifer, Deus não seria Deus. Deus seria um grande manipulador das coisas, entende? Então Deus faria assim, se alguém se levantar contra mim eu destruo, ou se alguém levantar contra mim eu já não crio. A maior prova de que somos livres é o fato de que Deus criou um ser no qual ele sabia que ia se tornar o seu principal inimigo, entende? Deus não manipula, Deus não joga dados do universo, Deus não é um jogador de xadrez imaginando as jogadas que ele vai fazer. Deus te dá liberdade, Deus deu liberdade para Lúcifer agir do jeito como ele achava que deveria agir. 1/3 dos anjos do céu aceitaram a proposta de Lúcifer e eles foram expulsos do céu e eles então tiveram a oportunidade de tentar Adão e Eva. Porque da mesma maneira que Lúcifer teve o direito de escolher o bem ou produzir o mal, Adão e Eva também teriam esse direito. Nós temos outro verso bíblico muito importante aqui. Quando a gente coloca uma imagem assim
subjetiva, a gente está querendo mostrar para você, de maneira assim bem impactante, a força do mal. O mal, ele vem para destruir. A Bíblia diz que a função de Satanás é roubar, matar e destruir. Satanás destrói os teus sonhos, tuas alegrias, teu desejo de viver. Satanás tira de você a tua felicidade, a tua esperança nas coisas boas. E ele promete muita coisa, mas ele não cumpre nada. O pecado e toda a proposta de Satanás é colorido demais, mas desbota muito rápido. Por isso, eu e você sempre temos uma escolha a fazer. Você que está aí na sua casa tem uma escolha diante de você. Ou você vai seguir o Deus da Bíblia, ou você vai seguir o mal. Ou você vai fazer o que é certo, ou você vai fazer o que é errado. O mal não é criação de Deus, nem vontade de Deus. No tempo certo, Deus vai exterminar todas essas coisas. Agora, continue acompanhando o estudo de hoje, porque vale muito a pena. Existem alguns versos reveladores para você e para mim. Leni, temos um outro verso aqui importante. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2, 15 a 17. Voltando um pouquinho também, né, ao estudo anterior. Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Algumas pessoas, Leni, elas acham que isso é irreal demais. A gente pensar que uma árvore, contendo um determinado fruto, fosse capaz de trazer tanta desgraça e tanta morte e tanta miséria ao mundo. Mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que havia uma árvore no jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Se você come, você escolhe a sorte desse anjo. Se você não come, você prefere confiar em Deus. Esse ser, Satanás, o diabo, esse ser incorporou em uma serpente e, através da serpente, tentou Eva. E sabe o que é interessante a gente perceber? Bom, o que a gente estudou? Satanás, e o André mencionou, Satanás ele caiu porque ele queria ser o quê? Semelhante a quem? A Deus. E quando você vai na tentação da serpente, que era Satanás, para Eva, diz assim, olha, você vai ser como Deus. A tentação na qual Lúcifer caiu foi a tentação que ele fez para que a raça humana caísse. E é claro, se eu sou pai dos meus filhos, Gabriel e Sofia, e eu cometo algum delito, algum erro, e por causa disso eu sou preso, os meus filhos vão colher as consequências dos meus atos. Vai ou não vai? Eu vou ficar sem conseguir trabalhar, não vou conseguir comprar o danoninho que quer, o brinquedinho que precisa, não vou poder, porque eu vou estar preso, não vou estar ganhando. A minha decisão influencia nos meus descendentes. Quando Adão e Eva optaram por confiar no anjo do mal, quando eles preferiram descobrir o mal, conhecer o mal, quando houve essa decisão, então todos nós colhemos a decisão e as consequências da decisão dos nossos primeiros pais. É por isso que eu e você choramos, é por isso que eu e você morremos. Deus disse, não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Essa é a verdade da palavra de Deus. Bom, deixa eu apagar aqui a minha linda árvore. Eu quero saber, Lígia, você gostou da minha árvore? Gostou? Achou bonita, Lígia? É a árvore mais bonita que você já viu na vida? É o único desenho que eu acho que os amigos vão ver eu fazer, porque é a setinha, é o sublinhado e é a árvore. Na pré-escola nunca ninguém reclamou, só depois. Muito bem, apagado. Agora a Priscila vai ler outro texto e você que está em casa deve ir estudando e compreendendo cada vez mais a palavra de Deus. E eu quero lembrar uma coisa, antes que a Priscila leia. Olha só, nós temos aqui o Ouvindo a Voz de Deus, que é o nosso estudo, é o nosso guia de estudos. E se você quiser acompanhar tudo isso aqui que você está vendo, de maneira aprofundada, está aqui dentro.
Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, nós enviamos para você, onde quer que você esteja, esse estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, que é a sequência dos temas e dos versos bíblicos que estamos estudando aqui. Você liga para a gente aqui, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou, se preferir, manda um e-mail, lógico, com seu endereço para a gente poder enviar para você. bibliafácil@novotempo.org.br. Vamos lá, então, próximo texto. Contrariando a advertência divina. O que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, verso 4. Priscila. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ok, é certo que não morrereis. Mas o que foi que Deus disse, Márcio, para Adão e Eva? Que eles iam morrer ou que não iam morrer? Certamente morrerás. Tá, agora, Márcio, Deus estava brincando? Claro que não, né? Deus estava mentindo? Não. Deus estava blefando? Não. Deus estava dizendo a verdade. Só que apareceu a mentira na história. E disse, olha, Deus disse que você vai morrer, mas eu estou afirmando, você não vai morrer. E isso acontece todos os dias na nossa vida. Porque existem pessoas que, assim, Deus diz para você uma coisa na Bíblia e aparece alguém dizendo para você, não, a Bíblia diz assim, mas eu estou dizendo para você desse outro jeito. É a mesma coisa, só que de maneira moderna. Você talvez não seja tentado com uma serpente falando contigo, mas existem tantos agentes do inimigo de Deus, às vezes até pessoas que são bem intencionadas, mas que desviam você da palavra de Deus. Querido, é muito importante que você siga o que a Bíblia diz. Muito bem. Carlos, temos aqui o penúltimo texto. De que maneira Satanás nos engana hoje? Carlos, lê para a gente 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 15. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha, gente, isso aqui é muito forte, hein? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo do quê? Em anjo de luz. Então, amigo que está em casa, você que é amigo do Bíblia Fácil e que está aprendendo a cada dia, você está vendo o tamanho da complexidade? É fácil, mas é complexo. Eu não posso achar que qualquer anjo de luz vem de Deus. Não é porque o indivíduo promove aparentemente o bem, é que é de Deus. Não é porque o indivíduo opera sinais e curas e tem pregações, o indivíduo impõe as mãos e a pessoa é curada que é de Deus. Não é porque fala em nome de Deus que é de Deus. Anjo de luz, Satanás se transforma em anjo de luz para enganar você. Sabe como que você sabe se o indivíduo vem de Deus ou não vem de Deus? Se ele observa os mandamentos de Deus, se ele segue o que está escrito na palavra de Deus. Então o próprio Satanás não é de se admirar. A Bíblia está advertindo você e a mim. Eu não posso me lançar e lançar minha fé, minha crença e minhas esperanças num indivíduo que está fazendo curas espíritas simplesmente porque está fazendo curas. Deus cura? É claro que cura. Só que calma, amigo, tenha paz. Deus sabe o que faz e Deus precisa e diz, olha, tome cuidado, porque tem muito anjo demonstrando ser anjo de luz, mas que não é. Márcio, nós temos pouquinho tempo, mas eu gostaria de falar uma coisa bem rapidinho para todos aqui. Satanás, ele quer isso aqui mesmo. Ele quer que você pense, que você sinta que ele é apenas uma brincadeira e talvez que você pense que ele nem exista. Porque quando uma coisa é de brincadeira, a gente não tem medo. A gente se entrega porque é brincadeira. Quando a gente ri, a gente não tem medo. Satanás é perigoso. Satanás quer destruir o teu lar, a tua família, a tua casa, o teu cantinho. Por isso, cuide. Não brinque com o mal nem com o pecado. Márcio, lê para a gente então Efésios 6:11, é o último verso hoje do estudo bíblico. Como nos é possível vencer Satanás? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabe o que é se revestir de toda a armadura de Deus? É isso aqui, amigo. É seguir a Bíblia, a sua palavra. É você estudar como você tem feito e dizendo assim, Senhor, me revela a tua palavra, me mostra a tua verdade. Eu preciso conhecer o Senhor melhor. Eu preciso fazer a tua vontade. À medida que você for lendo a Bíblia todos os dias, e à medida que você for estudando a cada segundo, a cada momento,
É a hora de você buscar Jesus Cristo na sua vida. E aí isso traz paz, isso traz alegria. E a Bíblia diz que é uma armadura, a armadura de Deus para você e para mim. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus, pedindo que Ele nos ajude a entendermos todo esse processo da origem do mal e que a gente entenda, tudo que é mal não vem de Deus. É um ser à parte de Deus que promove todas as misérias e desgraças que a gente encontra nessa vida. Nada que é mal vem de Deus. A sua origem não se deu em Deus, se deu num anjo rebelde que se rebelou da origem do mundo de Deus. E aí então Adão e Eva aceitaram essa miséria que eu e você vivemos. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos revela na Tua palavra a verdade. Obrigado porque hoje não ficou dúvida nenhuma. O Senhor não causa o mal, o Senhor não criou o mal. Infelizmente, um filho se rebelou e se transformou em um anjo 100% mau, perverso, que tenta nos destruir. Se Satanás pudesse, ele destruiria o Senhor. Mas como não pode, ele nos destrói e assim machuca e fere o teu coração, Pai. Nos ajude para nos revestirmos da Tua palavra, para que possamos estar todos protegidos dos ataques e dos dardos inflamados do inimigo. Fique ao nosso lado, nos protegendo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.